Muito bem. Os irmãos Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na Web Rádio Estação da Luz um desses programas imperdíveis. Espiritismo e Educação, como melhor educar os adolescentes. Ora, você sabe que os adolescentes hoje muitos deles estão mais preocupados com as coisas da internet do que com a própria educação, inclusive em casa. Muitas vezes o adolescente finge que estuda e o pai finge que educa, e aí é um verdadeiro desmoronamento. Mas nós queremos avisar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E aí porque colocamos aqui esses trabalhos excepcionais, como esse de Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, que fala sobre a educação dos adolescentes. Trabalho imperdível. Convidamos você para mais esse programa. Programa Espiritismo e Educação, com como melhor educar os adolescentes, com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Estamos iniciando mais um Espiritismo e Educação com as bênçãos do nosso Mestre Jesus e desejando a você que está nos acompanhando muita paz em sua vida e em seu coração. E que possamos, com a doutrina espírita, compreender cada vez mais a importância da educação e, claro, o como educar, porque não adianta ficarmos apenas na teoria. Nós precisamos também aprender a prática. E lembre-se que o nosso programa é ao vivo. Estamos aqui transmitindo através do YouTube e também do Facebook, e você pode fazer a sua participação. Envie aí seu comentário, que você pode também fazer através do WhatsApp. Então, você tem 3 canais de comunicação para participar do nosso Espiritismo e Educação. Já na tela está aí o nosso querido Ronaldo Gomes, nosso parceiro aqui no programa, e que vai, então, agora pegar a palavra para fazer a sua saudação. É com você, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, que Jesus os abençoe e gratidão mais uma vez. Primeiro a Deus e a todos por estarmos aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite, Tavares. Muito bem. No programa de hoje, nós que tanto falamos da infância, falamos da criança, que realmente existe uma ênfase maior na educação das crianças, mas hoje nós vamos conversar sobre os adolescentes. Eles não são mais crianças, mas também ainda não são jovens adultos. E dizem que todo adolescente é um aborrecente. Pelo menos existe essa queixa. Mas será que isso é verdade? E o que acontece com esse espírito reencarnado, que quando ele entra na adolescência, parece que ele muda da água para o vinho, ou do vinho para a água? O que os espíritos têm a nos dizer a esse respeito da adolescência? Ronaldo, você foi um adolescente aborrecente ou você foi um adolescente bonzinho? Eu fui os dois. Foi os dois? Muito mais aborrecente do que outra coisa. Mas estou aqui. Graças à educação dos pais e pela qual eu queria ler uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. É uma cola que eu estou pegando aqui. É uma colinha. Vamos lá. Depois você vai pedir autoria, tá? Mas tudo bem. Por enquanto, pode ser. É no capítulo 11, parte 3, do Amor Materno e Filial do Livro dos Espíritos, na pergunta 892. São 3 perguntas, mas eu quero iniciar com essa, porque os espíritos ali, para Kardec, faz uma belíssima resposta, e que, justamente, ela vem corroborar com o assunto que nós estamos comentando aqui. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpas para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Leia de novo ou posso ir na pergunta?
Pode ir na resposta. Então, vamos à resposta. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Aí ele pede para ir na questão 582 e 583, mas vamos seguir na resposta. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. E aí, Marcos? Será que responde o que você me perguntou sobre eu mesmo, no caso? Com certeza, né? E, aliás, os espíritos como o Emmanuel, por exemplo, através do Chico Xavier, o Camilo, através do José Raul Teixeira, que, aliás, Camilo é um espírito ligado à educação, assim como o médium Raul Teixeira também, né, foi professor universitário, e há um livro psicografado pelo Raul Teixeira, que é o livro Desafios da Educação, em que o espírito Camilo trata também dessa questão da educação dos adolescentes. E ele se reporta justamente a essa colocação dos espíritos superiores junto a Allan Kardec. Bem, será que o adolescente se torna um aborrecente, se torna, né, um espírito problema, só porque ele entrou nessa faixa etária, né, nesse corpo já desenvolvido? Ou será que isso tem outras causas? Isso tem outras raízes? Bem, os espíritos superiores estão lembrando que uma das primeiras causas, e nós espíritos precisamos entender isso antes de irmos para existências passadas, que uma das causas é a má educação propiciada pelos pais a esse adolescente desde a infância. Porque nada eclode de uma hora para a outra sem ter uma justa razão. E como a educação é um processo, bom, o adolescente rebelde de hoje, que não quer saber de nada, que não tem mais diálogo com os pais, isso já vem vindo. E o Camilo lembra isso também no livro Desafios da Educação. Ora, nós estamos aqui falando do adolescente rebelde, do adolescente difícil, do adolescente aborrecente. Mas esse adolescente não tem pais? Esse adolescente já não foi criança? Ele já não mostrou as suas tendências lá na infância? O que esses pais fizeram? Que não corrigiram essas tendências, que agora eclodem na adolescência, porque ele não está mais sob a autoridade, o comando dos pais. Agora ele já é um adolescente, ele já está se assumindo na sua personalidade. E se não houve realmente uma correção, se não houveram bons exemplos, ele simplesmente agora se mostra tal qual ele de fato é. Portanto, houve uma falha, né, educacional por parte dos pais. Então, isso também precisa ficar muito claro, não é, Ronaldo? Pois é, e aqui não é se tratar de culpa ou não, os espíritos deixam isso claro. Ninguém é. Eu não sou hoje, eu adquiri alguma coisa hoje. Eu já venho trazendo algumas tendências, aptidões, e que não foram corrigidas, não foram, de fato, educadas. Ou se foi educada e por alguma coisa eu mesmo não segui, é uma outra situação. Mas a grande maioria, os espíritos deixam isso claro, é realmente falhas que existem no decorrer da educação. Vamos dar um exemplo aqui clássico, que, aliás, Marcos já deu vários exemplos aqui, aquele, por exemplo, do aeroporto, enfim, vários casos que existem. Mas uma delas simples, que eu presenciei no supermercado, a criança queria algo, eu não me recordo agora, e a mãe disse que não, ela pegou e deu um tapa. A criança de colo, ele tem uns 2, 3 anos, e deu um tapinho no rosto da mãe. Você imagina a cena. Quando você chegar em casa, você vai ver só. Ué, mas peraí,
não era nem para fazer ali, né? Para chegar em casa, alguma coisa vai acontecer e ela vai continuar fazendo, porque se ela não é o primeiro tapa que ela dá ali, com certeza esse tapa já veio de outros tapinhas que eram naturais, mas que hoje é um tapa que em casa nós vamos ver o que está acontecendo. E a criança continua dando tapa. Quer dizer, em casa, que ela sabe que em casa, até chegar em casa, já esqueceu. Não haverá nenhum processo de educação para as causas e consequências do ato que cometemos. Então, estou dando um exemplo. Essa criança vai nascer, vai se tornar um aborrecente, e aí começa a querer agredir os pais. E aí? Não sei onde eu errei, o que houve, mas é um processo. Nós estamos justamente colocando aqui que, no decorrer da infância, o Marcos também, eu já falamos aqui, antes mesmo de nascer, o processo de educação começa antes da concepção. Começa no namoro, no noivado, todo um processo ali, até que vem o casamento, e aí vem todo um processo de amor, de carinho, de afeto, e aí ficou grávida. Ou os pais ficaram grávidos. E eles precisam de dar atenção justamente àquele ser que está vindo. E aí depende de religião, vamos deixar isso claro. O amor que você está dedicando àquele ser que vem, ele precisa, justamente como Deus coloca em sua lei, simples, belo, indefeso, maravilhoso, bonito, não é assim, Marcos? Vem uma coisa magnífica, todo mundo ama, é o xodó da família. Mas, e a educação? Como fica essa educação? Como ficou durante todo esse processo? E aí, quando adolescente, vêm os problemas que advêm se fizermos uma análise profunda, onde houve esse processo na ação dele hoje, veremos que os espíritos têm toda a razão quando colocam que na infância deixou a desejar em algum momento aquele processo da sua educação. Alguém, uma boa noite ao nosso Wilson José, lá de Recife. Alguém vai lembrar agora o seguinte, não, mas espera lá, é sempre um espírito reencarnado, mas e quando esse espírito já traz consigo, e mostra isso desde a infância, rebeldia, desacato, é desafiador, não quer saber de obedecer, né? Bom, acontece que existe o planejamento reencarnatório. Sim, o espírito está trazendo más tendências das suas existências passadas, ok. E ele pode ter realmente problemas nessa área de perdoar o que aconteceu no passado. Ele pode até ser um desafeto seu, ou você, que agora é o pai ou é mãe, pode ser um desafeto dele. Então, é óbvio que nós vamos ter problemas. Não resta nenhuma dúvida. Mas acontece que nós, embora tenhamos o chamado esquecimento do passado, mas nós sabemos muito bem quem estamos recebendo, porque houve um acordo, houve um combinado no mundo espiritual antes da reencarnação de cada um. E se ele vem desafiador, rebelde e não quer saber de lhe obedecer de jeito nenhum, é aí que entra a educação. Porque é justamente através do processo educativo que você vai trabalhar com ele, vai lutar com ele para corrigi-lo. O problema é que muitos pais consideram que para corrigir esse filho rebelde e desafiador é na base da pancada, dos castigos, das brigas. E não é por aí, porque você, na maioria dos casos, vai gerar mais revolta dele. Porque se ele já tem um problema de afeto com você, e só apanha de você, mas é claro que ele vai se revoltar cada vez mais. E vamos lembrar aqui, essa questão do apanhar, que a legislação brasileira hoje já não permite mais isso. Nós não podemos tratar os nossos filhos na base da pancada, como se fazia antigamente. Isso é anti-educacional, isso vai contra os direitos da própria criança. Aí ele chega agora adolescente e nem quer saber de você,
Ela já diz que vai morar com a tia, com a avó, com o avô, que não sei o que e tal, aí já não lhe obedece mais de jeito nenhum. E aí você vai dizer, então, não é, Ronaldo? Vai dizer assim, não sei o que aconteceu com esse meu filho ou minha filha, né? Que agora ó, nem me ouve, nem quer mais conversar comigo. Você não sabe? Na verdade, você sabe sim. Olha lá para trás. Como é que você lidava com ele quando ele estava na infância? Como é que era o relacionamento entre vocês quando ele era criança? Era o pior possível. Claro que agora, adolescente, ele não quer mais saber de você, até porque você não está cumprindo o seu papel prometido antes da reencarnação. Ou seja, você prometeu que ia aguentá-lo, você prometeu que ia trabalhar para educá-lo, você prometeu que desta vez você seria mais tolerante, que o compromisso é superar o passado. Mas você não fez nada disso, né? Então, é claro que agora, na adolescência, ele não quer mais saber de você, ele vai contra as suas ideias, ele será contra as suas falas, tudo que ele puder ser contra, ele será. Mas isso começou lá atrás, na infância. Não é uma coisa de agora que ele está adolescente. Pois é, outra pergunta que ele remonta na 890, e ele remete para que nós façamos uma busca, um retrocesso na pergunta 385, que é da volta do espírito à vida corporal. Olha que interessante a pergunta. Eu só vou ler parte dela, porque é uma pergunta. Eu sugiro que a 385 fica como dever de casa para todos. Mas é assim, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Olha aí. É que o espírito se modifica? Olha a resposta dos espíritos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Olha a importância da educação lá atrás, antes mesmo da concepção. Olha que interessante. Então, nossos pais, nossos avós, erraram em algum momento? Eu errei em algum momento? Com certeza. Mas agradeço muito a educação que me deram, que hoje já não precisa mais dar os tapinhas, né, dar as correções, o espancamento necessário. Não passei por isso. Mas digo de coração, o amor realmente é a base e o alicerce dessa correção que nós, como pais, avós, ou, enfim, quem está à frente do processo da educação deles, possam, de fato, compreender que, aí, porque ele aqui coloca, né, olha, a resposta dos espíritos ainda vai, as crianças são os seres que Deus manda as novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Ele fala, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Olha só, leiam a 385, para que possamos compreender, então, que a aborrecente é um processo natural, vai acontecer em algum momento, mas ele vai trazer à tona o que o espírito é. Mas se tiver sido, lá atrás, educado, ele vai começar a lembrar desse processo da educação, porque é uma luta interna. Não é uma modificação de imediato, mas o processo de educação que foi feita lá atrás, ela não fica esquecida. Ela não fica ali, ela no momento oportuno, peraí, meu pai e minha mãe não me educou assim. Algo estou fazendo de errado. Não é assim que funciona, Marco? A consciência chama atenção justamente quando nos lembramos da educação de nossos pais, é aí que começa todo o burilamento, toda essa gradação da busca, justamente que a educação traz, que é o nosso aperfeiçoamento do caráter, nessa formação que principia na educação da infância. É verdade, Ronaldo. E os espíritos são muito claros, né? Você não sabe, quando você olha para a criança, você, na verdade, não sabe que espírito está ali. Mas, no processo da educação, você precisa ser um bom observador. Quando você começa a observar, por exemplo, que a criança, em várias ocasiões, em várias circunstâncias,
demonstra teimosia, opa, acabou de acender o alerta. Você precisa corrigir isso, porque se você não corrigir agora, que esse espírito está na infância, depois ele assume isso, de ser realmente uma pessoa teimosa, orgulhosa. Ele está trazendo isso, então você tem que observar, e é na hora que você tem que corrigir a criança. Não, mas ela falou isso só aqui na brincadeira. Não, não é na brincadeira, não, porque ontem, quando aconteceu isso aqui, ela agiu mais ou menos assim. Olha, então você não pode deixar passar por isso simplesmente, porque, como os espíritos disseram, depois, quando ele adentra a adolescência e vai entrando pela juventude, aí ele se mostra realmente tal qual ele é, porque a educação não teve peso, não teve a influência necessária para corrigi-lo. Nós temos aqui, por exemplo, no livro Desafios da Educação, o Espírito Camilo, na questão de número 14, ele responde exatamente sobre isso também. Foi perguntado a ele: como devem agir os pais perante filhos rebeldes? Jovens que não querem estudar nem trabalhar, por exemplo. O Camilo ele dá uma resposta extensa. Eu vou ler só o início também, convidando a todos os nossos telespectadores para também pegarem esse livro Desafios da Educação, na psicografia do José Raul Teixeira. Então, o Espírito Camilo diz o seguinte: muito embora a questão quase sempre seja apresentada mostrando somente uma face do problema, ou seja, sem indicar como foram educados e instruídos esses filhos desde pequeninos, admitamos que os pais, que agora os lastimam, tenham agido corretamente, conforme pais amadurecidos agiriam, sem excessos, com disciplina, com responsabilidade, bem dosadas aos seus níveis de desenvolvimento. A princípio, o diálogo deve ser tranquilo e muito claro sobre a obrigação que todos temos perante a vida, obrigação de progredir, procurando fazer-nos úteis aos que estão à nossa volta. A presunção positiva e lúcida, sem pieguismo, sem se perturbarem com possíveis encenações que possam os filhos aprontar para dissuadirem seus pais da ideia de obrigá-los a alguma coisa. Se dispõem de recursos e possibilidade de estudar e não querem, não será problema. Deverão trabalhar, ocupando o tempo em esforços úteis, né, dentro das oportunidades. Quanto a não quererem nem uma coisa nem outra, então, será fácil verificar que foram crianças mimadas quase sempre, criadas sem respeitar as responsabilidades, sem cumprir deveres, e aí não há remédios a curto prazo, como muita gente gostaria. E assim o Camilo segue aqui a resposta e percebem, né, nós percebemos que ele voltou para o problema da infância. Ele voltou lá. O seu filho adolescente não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de ajudar, o negócio dele é ficar na cama o dia inteiro com o celular, lá na internet, com game, e seja lá mais o que for. Bem, de onde vem isso? Onde está a causa dessa indolência toda? Está lá atrás. Porque quando criança, você não deu responsabilidades ao seu filho. Você não mostrou, né, o que é realmente a vida. Então, normalmente, está lá atrás, no início do processo educacional. Mas é como o Camilo lembra aqui, mas sempre é tempo de educar. Você precisa sentar com seu filho e precisa dialogar. Dialogar é diferente, né, Ronaldo? Vem cá que nós precisamos ter uma conversa séria. Pô, você já começou a bloquear o diálogo ao falar assim. Então, você vai normalmente, e aí, filho, o que está fazendo aí? Tudo bem? É game e tal? Como é que é? Pois é, filho, mas olha só, vem cá, você acha que é legal você passar o dia todo sem fazer outra coisa, a não ser ficar aqui esparramado na cama, jogando game? E assim você vai, né? Você vai puxando para ir
tentando provocar nesse diálogo o pensar, o refletir. Então, é isso que nós precisamos fazer. O nosso Ayrton Parra, uma boa noite, Ayrton. Gosto da analogia encontrada do Evangelho segundo o Espiritismo, quando compara os pais a um jardineiro que deve retirar com cuidado as más tendências identificadas. Excelente lembrança, Ayrton. Muito bom. E isso aí só vem ratificar justamente essa colocação dele agora, do Ayrton, que é justamente não existe uma receita de bolo. Longe disso. Nossa intenção aqui é justamente de mostrar que a educação ela é dos limites, da formação do caráter, de mostrar o que é certo, o que é errado, o que pode estar certo naquele momento, as consequências que você deve assumir, que nós devemos assumir em relação às nossas ações. Então, são práticas, e entre tantas outras, né? Porque o respeito ao outro, não só por idade, enfim. Se o outro não faz, o problema é do outro, não é seu. Não seja igual aos erros, ou seja, querer corrigir o erro com outro erro pior, então só Deus sabe como é que fica aí. É por isso que nós estamos vendo essas vinganças aí. Enfim, são caminhos, são processos de educação. Esse processo de educação está ligado à moral, que é justamente a regra do bem proceder uns com os outros, ou uma palavra mágica que agora está aí à moda é a empatia, que é o amor ao próximo, a empatia, fazer ao outro o que queres que o outro te faça, pensar no outro. Enfim, são processos de educação, são inúmeros processos na formação do caráter. Mas uma delas, e o principal... Você acabou de falar uma coisa que eu quero sublinhar, muito importante, que você falou agora em formação do caráter. E muitos educadores, grandes educadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, deixam muito claro, a educação é um processo formativo, não é um processo informativo, como muitos supõem. E alguns chegam realmente a declarar que não é possível você ter educação quando você está apenas e tão somente trabalhando formação técnica, intelectual, porque é impossível dissociar essa formação intelectual técnica da formação moral desse ser, que é um ser integral, porque ele possui, né, o que o Emmanuel chama das duas asas da evolução, que é a inteligência e o sentimento. E os pais, não é, Ronaldo, precisam estar alertas a isso. Olha, não é importante, claro, é importante você procurar as melhores escolas, que seu filho esteja formado no ensino básico, no ensino médio, que adentre a uma boa universidade, etc, etc. Sim, mas isso é formação técnica. E o caráter? E a moral? A ética? A empatia? Se isso não for trabalhado, você terá provavelmente um filho que, embora com uma boa carreira profissional, estando bem de vida, mas ele não será, de repente, honesto, solidário, fraterno, né? Provavelmente será egoísta, porque faltou você trabalhar com ele a formação do caráter, a formação moral, e que o Espiritismo nos chama tanto a atenção, não é, Ronaldo? E aí entra um aspecto, nós já estamos chegando ao final dessa primeira parte, é justamente nós, os pais, que façamos também um exame de consciência, que possamos olhar um para o outro, para a família, e ver o mais importante de tudo, que relembrem lá o processo do namoro, do noivado. Ambos tiveram o princípio do amor, que permaneça esse amor na educação dos filhos e, principalmente, na sua própria reeducação. Porque ficamos muito preocupados com a educação dos filhos e, às vezes, esquecemos que os nossos exemplos irão falar mais alto. Errei, meu filho. Desculpe, eu errei com você. Isso aí é o maior exemplo
meu pai pedindo desculpa ou minha mãe pedindo desculpa. Então, isso é muito importante. As nossas ações falam muito também, muito mais até do que palavras. E é isso aí, Marcos. Sem dúvida. Paulo Marzanati, muito boa noite, muita paz, meu irmão. Boa noite, Vamos Paulo. às perguntas, então, Marcos? Opa, sim, já entramos na segunda parte, né? Então vamos às perguntas. Vamos a elas. Tomara que esteja bem difícil. Vamos a elas, então. Vamos aguardar aí a nossa técnica, trazendo as perguntas. Opa, Camila São Paulo. Marcos, vamos lá. Como os pais devem agir diante de filhos rebeldes que não querem estudar e fazer coisas úteis? Olha aí. Ó. Muito bom, Camila. Isso nos dá aqui a oportunidade de ampliarmos, então, a nossa fala, já que nós estávamos vendo aqui a resposta do Espírito Camilo, através do Raul Teixeira, exatamente sobre esse tema, no livro Desafios da Educação. Bem, o que fazer? Bem, a primeira coisa que não se deve fazer é ameaçá-lo de expulsão de casa. Ah, você não faz nada? Você é um inútil? Se continuar assim, eu vou despachar você para casa lá dos seus avós, ou você que procure um caminho na vida. Não, isso é que não se deve fazer. Primeiro, puxando aqui a fala do Ronaldo, antes de mais nada, os pais precisam fazer um exame de consciência. Onde nós erramos? Por que o nosso filho chegou a esse estado, a essa situação de não querer absolutamente nada? Ele não quer mais estudar, ele não quer trabalhar, ele não quer ajudar em casa, e assim por diante. Então, esse exame de consciência é muito importante, que é para encontrar no caminho percorrido as falhas, onde se errou, quais foram os equívocos na educação dele. Bom, encontrado isso, porque nós sempre vamos encontrar se fizermos um exame de consciência honesto, tá? Porque todos nós falhamos, isso é natural ainda aqui no nosso processo educacional na existência terrena, é a hora de corrigir. Bom, mas como vamos corrigir? Bom, ele pode não querer fazer nada, mas ele não vai fugir de um bom bate-papo, de um diálogo, uma conversa tranquila, em que você vai não obrigá-lo a isso ou a aquilo, porque ele agora já é um adolescente, ele está indo para a juventude. Você não pode mais simplesmente obrigá-lo a fazer isso ou aquilo, mas você pode e deve fazer ele pensar. E outra coisa que nós não devemos fazer, mas muitos pais fazem quando começam esse diálogo, começa assim, eu quero que você entenda, tá, que quem lhe sustenta sou eu, tá bom? Tá? Então você está aí nessa mordomia toda, mas você pensa que você vai ficar nesse bem bom para todos sempre? Ou você já começou fazendo ameaças? E óbvio que ele vai se fechar mais ainda. E aí que ele não vai querer nada mesmo. E talvez não aceite nem o diálogo. Então, não é isso que deve se fazer. É diálogo fraterno, a via de mão dupla. Eu vou puxar uma conversa, vou deixar ele fazer, vamos ver como é que deixa de ser, apontar possibilidades para que ele também auxilie, para que ele pense também no próprio futuro. E assim, e vamos distribuindo paulatinamente, pouco a pouco, vamos distribuir responsabilidades para ele. Ah, mas ele não vai fazer. Se ele não fizer, você pode cobrar. Não é? Porque se ele aceitou, mas não fez, você poderá perfeitamente cobrar. Porque outra coisa que os pais muitas vezes fazem, e é um equívoco, é você chegar assim, vem cá, você pediu para ele fazer a X coisa, eu não peço mais nada a ele, porque toda vez que eu peço, ele nunca faz mesmo. Mas aí você abriu mão do seu filho, então. Não se pode abrir mão do filho. Então você vai lá e pede. Você vai lá e lembra. Você vai lá e solicita de novo. Você vai lá e lembra outra vez. E vai mostrando o quanto
ele é útil também dentro de casa, que ele também tem todo um potencial. Então, é isso que precisa ser trabalhado. Então, muito diálogo, perseverança, paciência e se fazer pensar e distribuir as tarefas. Claro que isso deveria ter começado lá na infância. Não foi feito, mas então tem que ser feito agora. Obviamente que vai acontecer com maior dificuldade, mas tem que ser feito. Esse é o caminho. É isso aí. Paulo, Rio de Janeiro. Perante filhos portadores de deficiências, como lidar com eles na adolescência? Boa pergunta. Paulo, o fato de ter uma deficiência, seja ela qual for, não quer dizer incapacidade. Vamos lembrar isso. As pessoas muitas vezes confundem. Não, mas meu filho tem síndrome de Asperger, tem síndrome de Down. Ah, não, porque o meu filho tem... Sim, mas ele não é um incapaz. E eu peço a todos que estão nos assistindo que olhem para mim, o Marcos Demário. Eu uso óculos desde os meus 3 anos de idade. Quando, na época, o médico chegou à conclusão que eu tinha tido um desvio do nervo óptico no meu olho esquerdo. E, na época, não havia como fazer a cirurgia. Então, eu fiquei sob tratamento, aquela coisa toda, e isso gerou miopia, né? E começou a afetar o olho direito, por quê? Né? Um olho tentando compensar o outro. E eu acabei ficando com miopia dos 2 olhos. Então, desde os 3 anos, usando óculos. Bem, mas isso não me impediu de ser uma criança ativa, de brincar na rua, de ir para a escola, estudar, praticar esportes, que eu sempre adorei, sempre fui muito ruim em todos, mas eu sempre gostei. Né? Não impediu de eu me formar, não impediu de eu casar, não me impediu de gerar filhos, não me impede de fazer aqui um programa através da internet. Porque a deficiência visual, porque eu sou portador de uma deficiência, que é a deficiência visual, não era uma incapacidade. Então, lembremos disso. Seu filho tem algum tipo de deficiência, mas olhe-o como ser humano que ele é, integral, com todo o potencial divino, um espírito reencarnado. Também não que fique questionando os porquês da deficiência dele. Deixemos os porquês, né, as causas, para Deus. Importante é dar todo o apoio a ele. E no YouTube tem vídeos impressionantes de crianças com altas deficiências, muito mesmo, e que dão um verdadeiro show de inteligência, dão um show, por exemplo, de mobilidade, sem braços, sem pés, e foi uma coisa impressionante, dançam, até música clássica, porque é o espírito conseguindo ir além dos limites corporais que se apresenta a ele nesta encarnação. Então, nosso filho portador de deficiência não é um coitadinho, não é um incapaz. Ele tem que ser trabalhado no seu potencial e naquilo que ele consegue fazer com esse corpo que carrega determinados traumas. Vamos dar todo o apoio para que ele consiga desenvolver o máximo possível esse potencial. É isso que nós temos que fazer. Um dos problemas maiores é a superproteção que os pais acabam dando e esquecendo que todos nós somos especiais. Isso aí quem fala é os próprios especiais. Todos nós somos especiais. Sobre da escola, na faculdade, então, conheci cadeirante com vários problemas. E, olha, o que eles falavam era isso. Eu gosto que me tratem, claro que eu tenho a minha deficiência, mas quero que me tratem como igual. E era essa a importância. Tinha as suas exigências, que é natural, entrar numa fila, alguma coisa, mas eles gostavam quando tratavam eles naturalmente, entendeu? Porque eles se sentiam bem, não como um diferente. Diferente, todos nós somos diferentes, todos nós somos especiais. Vamos à próxima pergunta. Olha aí, Larissa, Rio de Janeiro. Marcos,
quem é responsável pela baixa autoestima dos jovens? A família ou a escola? Larissa, tanto a família quanto a escola, tanto os pais quanto os professores. Essa questão da autoestima dos jovens não dá para jogar no colo apenas de um ou de outro. Nós somos seres interexistentes. O que quer dizer isso? Que nós somos seres de relação, dependentes uns dos outros. E isso é pela vida toda. Na infância, claro, nós somos mais dependentes dos nossos pais ou responsáveis, mas o que vai acontecendo? Depois nós vamos percebendo que nós somos dependentes do pessoal da limpeza pública, nós somos dependentes do pessoal da ciência, aí da tecnologia da informação, nós somos dependentes disso. Eu e o Ronaldo aqui, neste exato momento, estamos na total dependência do Tavares, o nosso técnico, que está comandando a transmissão do programa. Nós somos seres interexistentes. Aí aprendemos aqui, aprendemos lá com o outro, ensinamos também, damos. Né? Então, todos nós somos seres interexistentes. Mas não só entre nós encarnados. Nós somos também seres interexistentes com os desencarnados, que estão aqui nos acompanhando, muitos deles nos auxiliando, nos intuindo e assim por diante. Tá? Então, a baixa autoestima, ela pode ter como causa essa interexistência, esse relacionamento no lar, no ambiente familiar, mas pode também vir do ambiente escolar. Então, ambos, família e escola, são responsáveis. Agora, cada caso é um caso. Então, obviamente, necessita de uma investigação. Claro que esse espírito pode estar trazendo baixa autoestima por ele mesmo, por causa das suas derrotas, seus equívocos nas existências passadas, ele já pode reencarnar trazendo isso com ele. Então, ele já mostra que ele é depressivo com muita facilidade. Então, isso precisa ser detectado e precisa ser trabalhado para que ele seja estimulado no seu potencial e perceba que ele está sendo apoiado, isso é muito importante, e que ele pode, pouco a pouco, acionando o seu querer, a sua força de vontade, superar essa baixa autoestima. E se precisar de uma terapia, né, porque é uma terapia de apoio, sim, os pais precisam providenciar isso e é dever também da escola detectar isso para poder conversar com os pais, ter um serviço de apoio psicopedagógico, né, porque nem sempre a criança, nem sempre o adolescente vai conseguir sair disso por si mesmo, porque não é uma tarefa fácil de ser executada. Então, não vamos descartar a necessidade também do apoio terapêutico. Agora, pais e professores precisam entender o que estão fazendo. Vamos dar aqui um exemplo. A mãe e o pai, né? Os pais sempre reclamando lá do filho, que ele tem que melhorar na escola, que ele precisa melhorar dentro de casa, tem que saber fazer as coisas, porque se ele não fizer, ele não vai ser nada na vida, ele não pode continuar desse jeito, e está lá esse discurso. Até que um dia ele chega lá com o boletim escolar, os pais pegam o boletim escolar, notas horrorosas, reclamação. Está vendo? Olha só, você não melhora, você não entende. Quer saber de uma coisa? Se você continuar assim, você não vai ser nada na vida. E ele tira de letra. E os pais, como assim? Você nem se incomoda com isso? Não. Por que você não se incomoda com isso? Porque eu já sei que eu não vou ser nada na vida. Como que você fala uma coisa dessas assim conosco? Não, porque a professora lá da escola já falou também que se eu continuar desse jeito eu não vou ser nada na vida. Então eu já sei que eu não vou ser nada na vida lá na escola e já sei que eu não vou ser nada na vida aqui em casa. Então, tudo bem, não vou ser nada na vida. Olha o problema. Então, nesse caso, qual é a resposta da baixa autoestima dele? Qual é a causa? No lar, na família e na escola. E é preciso haver um diálogo entre família e escola para justamente superar isso,
porque não é possível deixar essa criança, esse adolescente, nessa baixa autoestima, que pode levar a uma depressão e que pode levar a um suicídio, é um caso muito grave perante a lei divina. E aí nós vemos a importância da parceria família-escola. Quando há, de fato, essa parceria, muita coisa acontece. Acaba as dissensões, as brigas de achar que a educação é lá e cá. Ambas estão preocupadas com esse ser que está ali, com o futuro desse ser, e que é o mais importante, para evitarmos a criança ping-pong. Vamos à próxima pergunta. Regina São Paulo, Marcos. Como trabalhar a disciplina no ambiente doméstico? Boa. Antigamente era fácil. Bastava ter a vara de marmelo, a régua de 40 centímetros de madeira e vai por aí afora, não é? Todo mundo já ouviu falar disso nos nossos antigamente. E aí se trabalhava a disciplina. Tá? E se o garoto lá ainda mesmo assim aprontasse, aí era com o pai quando chegava à noite, né? Palmatório. Ó, seu pai chegou, agora você vai ver o que é bom. Mas isso era o que se fazia antigamente e muitos faziam de boa fé, achando que realmente iam conseguir corrigir o filho através dessa violência pedagógica. Hoje nós já sabemos que não é por aí. Mas como trabalhar, então, essa disciplina agora que eu não posso mais usar palmatória? Não, como é que eu faço? Bom, tem que começar essa disciplina desde cedo, mostrando aos filhos o que pode e o que não pode, e por quê. Distribuindo as pequenas tarefas, fazendo deles auxiliares dessas tarefas no lar, para que eles também comecem a compreender que precisam ter responsabilidades. E outra coisa importante, o lar precisa ter rotinas bem estabelecidas, não rígidas, mas já tem uma certa rotina, porque quando você se acostuma com a rotina, você começa a ser uma pessoa mais organizada, e assim você começa também a ser uma pessoa mais disciplinada. Mas quando não tem hora para levantar, não tem hora para café da manhã, não tem hora para almoço, não tem hora para dormir, né? Não tem hora para lavar roupa, para isso, para aquilo, não sei o quê. Ora, claro que ele não vai conseguir ter disciplina, porque em casa as coisas acontecem assim, né? De repente, tá? De você chegar para o seu filho, vem cá, filho, vamos para o shopping. Pro shopping, pai? Vamos pro shopping, vamos embora. Hoje não vai ter janta, não. Vamos lanchar lá no shopping. Claro que você pode fazer isso de vez em quando, mas toda hora, né? E assim, sem mais nem menos. E lembrando que já são 9 da noite. 9 da noite, e agora está se pensando em fazer um lanche e fora de casa, porque não foi providenciada a janta. Não tem comida pronta, não. Tá? Mas é uma família, como que não tem nada? Como que ninguém pensou em coisa nenhuma? Ou quando você tem o compromisso, né, Ronaldo? Você tem o compromisso, o compromisso está marcado para as 4 da tarde. Tá? 4 da tarde. Aí, quando chega assim, 3h30, 15 para as 4, você, que é o adulto, que é o pai, a mãe, que é o responsável, aí é que você se toca, olha para o relógio, e 15 para as 4. Ai, cara, não tenho que sair correndo, vou chegar atrasado. Só que isso é recorrente, né? É o tempo todo. Ou seja, você é um indisciplinado. Como que você quer exigir agora do seu filho adolescente que ele tenha disciplina, que ele tenha organização? Quando você, por exemplo, nunca sabe onde guarda as coisas, mas os outros são sempre culpados, claro. Né? Só que ele cresce vendo isso. Então, ele também não se preocupa onde ele põe as coisas dele, não é? Porque ele aprendeu isso com os próprios pais. Ninguém guarda nada em lugar nenhum aqui dentro dessa casa, porque eu vou guardar. A não ser que ele traga isso consigo mesmo e supere essa má influência, ele vai seguir os maus exemplos. Então, disciplina começa desde cedo.
quando você interage com ele, permite que ele interaja com as coisas dentro de casa, assuma as pequenas tarefas e pequenas responsabilidades e vá aprendendo, com os próprios exemplos dos pais, a importância de ser organizado, disciplinado, por que se deve obedecer horário, né? E se você tem determinado compromisso, por exemplo, nós aqui, eu e o Ronaldo, 8h30 da noite, segunda-feira, tem que iniciar o programa Espiritismo e Educação. Você não vai esperar chegar às 8h29 para ver como está a sua internet. Porque se tiver algum problema, filho, não dá mais tempo para fazer nada. Então, você tem que se organizar. Né? Você não está aqui 8h15, caramba, estou com fome, eu vou comer alguma coisa. Só faltam 15 minutos para iniciar o programa e você ainda vai lá para a cozinha para fazer alguma coisa para você. Aí chega aqui esbaforido, gente, com, né, um prato na mão. Ó, eu vou fazer o programa aqui comendo ao mesmo tempo, tá? Porque eu não tive tempo para comer hoje. Né? Isso é falta de disciplina. Tá? Então, que os nossos filhos aprendam essa disciplina e essa organização desde cedo e eles vão incorporar os bons hábitos disso. E isso é educação e ele não terá problema lá na adolescência. Muitas vezes os filhos nos ensinam sobre esse aspecto também. É verdade. Próxima pergunta. Regina São Paulo. Como trabalhar a disciplina? Não, você já foi, né? Já foi agora. Yes. Ah, tá. Mônica, Rio de Janeiro. Como dialogar com os filhos quando estes sabem dos equívocos morais cometidos pelos pais? Boa pergunta, excelente. Mônica, essa pergunta é profunda, realmente. Né? Muitos pais esquecem que moram com os filhos dentro da mesma casa, que todos eles compõem o mesmo lar. E, às vezes, tem diálogos à frente dos filhos, né, que não deveriam ter. E, claro, que os filhos acabam sabendo. E quando os filhos sabem dos desvios morais dos pais, realmente isso é muito triste. Porque agora que você vai querer falar com ele sobre ética, sobre os direitos dos outros, ele provavelmente vai jogar de volta para você. Com aquela famosa frase, quem é você para me pedir isso? Claro, porque ele ouviu você conversar com a sua mãe, ou vice-versa, né? A mãe conversar com o pai, e falando de uma coisa que, na verdade, não se deve fazer, mas que foi feita. E às vezes, até se vangloriando de ter feito aquilo. Então, gente, cuidado. Bom, mas aconteceu. Aconteceu, tá? E os filhos sabem o que os pais andaram fazendo. E aí você foi conversar com seu filho e ele jogou para cima de você essa questão de ordem moral. Bem, aí é a hora da humildade. Tá? De você reconhecer o erro e pedir desculpas. Conversar com seu filho, dizer, bem, filho, olha só, você tem razão. Você tem razão em me fazer essa colocação. Porque, de fato, o errado aqui sou eu. É verdade. Tá? Você está me jogando isso e é verdade. Aliás, eu agradeço por você estar me falando. Agradeço porque é um alerta. Eu realmente não devia ter agido desse jeito. Eu não devia ter feito o que fiz. Mas olha, filho, pelo fato de eu ter errado e já estar errando há um bom tempo, não quer dizer que você tenha que seguir isso. Pelo contrário. Porque você acabou de me chamar a atenção, né? Que eu não tenho moral para pedir isso para você. Não tenho. Mas preciso ter. Não é? Então, você tem que fazer o contrário do que eu andei fazendo. E mais do que isso, eu vou precisar da sua ajuda para me corrigir. Porque eu tenho essa tendência, é verdade. Não foi a primeira e se você não me alertasse, nem ia ser a última. Tá? Então, olha, se eu vim conversar com você e pedir que você não faça isso, é porque eu sei o quanto isso prejudica, o quanto isso, na verdade, é errado. Tá?
Não seja como eu. Aliás, estou fazendo uma promessa aqui e agora, que eu vou tentar me corrigir. Eu vou tentar não agir mais dessa maneira. Tá ok? Vamos em frente, nós dois juntos. Então, porque não adianta você olhar para ele e dizer assim, não, que isso? Que isso? De jeito nenhum. Quem disse que eu faço isso ou que eu fiz isso? Ele sabe, porque ele ouviu a sua conversa dentro de casa. Ele sabe muito bem o que você fez. Então não adianta você agora querer camuflar e armar uma mentira em cima de uma má ação. Isso só piora a situação. Que ele vai lá estar pensando, olha só, como se eu não soubesse. Eu ouvi a conversa entre eles. Agora vem aí a mamãe para dizer que isso é mentira, que ela não fez isso, não. Claro que ela fez. Eu ouvi ela contar a história para o papai. E para piorar a situação, o papai achou que ela fez muito bem. Agora vem me cobrar o meu comportamento, a minha atitude? Não. E mentindo para mim? É agora que eu não obedeço. E é agora mesmo que eu não vou ouvir. Então, os pais precisam ter humildade, precisam saber se colocar, tá? Errou, reconhece o erro, não é, Ronaldo? Junto com os filhos. Outra observação é que agradeça a Deus que esse filho ou essa filha chegou a vocês para cobrar. O pior é quando não cobre e em silêncio as coisas estão acontecendo. Então, quando há essa cobrança, essas observações que um filho faz, o neto, seja lá quem for que esteja sob nossos cuidados, sobre a educação, é muito importante levar em consideração e aproveitar esses momentos. Vou repetir, porque quando não falam, a coisa lá na frente vai se tornar muito pior. Porque você vai continuar no erro, achando que está certo, moralmente falando, e no silêncio a coisa acontece de forma muito pior do que possamos imaginar. Mas chegamos ao nosso final. Mas antes, Ronaldo, nosso Tavares colocou aí na tela para todos uma divulgação do IBEM Educa, Perfeito. Nosso instituto, e o IBEM Educa trabalha junto aos professores e às escolas, e nós temos divulgado bastante agora as redes sociais, porque o IBEM Educa ele está presente no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Basta colocar lá IBEM Educa. Não? Temos aí o Clube Amigos do IBEM, livros, enfim. Aqueles que quiserem conhecer melhor essa questão da educação moral, o ser integral, quiserem fazer cursos, porque nós temos a educação à distância, basta então acessar na internet o nosso site, que é www.ibemeduca.com.br. Então, vai entrar nesse universo desse instituto ligado à educação moral. Lembrando que o IBEM é de forma não religiosa, não há cunho de religião nenhuma, e sim no aspecto moral, da educação de fato, de forma laica, como rege e pede a nossa Constituição. Deixar isso bem claro para todos. Então, podemos agora... tem os informativos, aí o Tavares colocou. Marcos, Tavares e todos vocês, muita paz. Está aí os informativos. Tem um blog, tem um podcast, cursos online, projeto Escola do Sentimento, vídeos educacionais, e as informações estão aí, www.ibemeduca.com.br. E ali também o nosso telefone, 21 964 70 24 36. Muito bom, é excelente. Marcos, muita paz a todos vocês que estiveram conosco, gratidão pelo carinho e atenção de sempre. Que Jesus nos abençoe e até segunda-feira com mais uma transmissão, uma live, como queiram chamar, com esse nosso programa sobre Espiritismo e Educação. Marcos. Muito bem, Ronaldo. Queridos amigos e amigas que nos acompanharam até aqui. Então, lembrando que nesse tema, como melhor educar os adolescentes, que nós
não podemos desistir deles. São os nossos filhos. São os espíritos reencarnados que Deus confiou a nós. Se chegarmos à conclusão que falhamos com eles no período da infância, tudo bem. Sempre é tempo de educar, ou, nesse caso, reeducar, mesmo que a tarefa se torne um tanto quanto mais complicada. Então, desistir jamais, porque nós estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar e caminharmos juntos, semeando esse amor em todos os corações. Que Jesus, nosso mestre, nos abençoe. Abençoe aí o nosso Ayrton Parra, um grande abraço a você também, e que possamos, então, nos encontrar aqui, na Web Rádio Estação da Luz, próxima segunda-feira, 20h30 da noite, para mais um Espiritismo e Educação. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.